aí, turma, tudo bem? Rogério Paiva aqui do Conexão Combicast. É um prazer ter você aqui com a gente. Mais um episódio daqueles sensacionais. E olha, você tem que ouvir esse podcast do começo ao fim. É isso mesmo. Para você que gosta de Kombi, de acampar, esse é o podcast que com certeza você vai gostar. Se você é tipo daquela pessoa que gosta de família, com certeza esse podcast vai tocar o seu coração. Agora, se você gosta de pet, não preciso nem falar. Também seja muito bem-vindo. Esse é o nosso Conexão Combicast. Se você está aí no canal do YouTube, clica lá, balança o sininho e segue a gente, se inscreve. Para você que está no Spotify, você pode compartilhar esse conteúdo pelo WhatsApp. Eu hoje estou muito feliz, estou aqui na minha cidade de Guarulhos, no Camp Vila Galvão, gente. Muito legal esse camp, você pode aproveitar ainda o Clube Vila Galvão. Então, venha para cá, venha curtir com a sua família, sensacional, uma estrutura incrível. Bem, esse casal eu acabei conhecendo por um acaso, gente. Verdade, por um acaso. Mas eu não vou contar essa história, não. Quem vai contar essa história para vocês são eles, o Emerson e a Preta. E aí, gente, tudo bem? Tudo bom, Tudo bom, Rogério? Rogério? Tudo É um prazer bem. estar aqui, viu? O prazer foi meu. Que demais ter vocês aqui com a gente. Então aí, bater um papinho gostoso, contar um pouquinho da nossa vida, nossa trajetória para vocês. Esse prazer que é conhecer Rogério Paiva também. Ah, verdade. Vocês lembram de que forma a gente se conheceu, Preta? Lembro, foi no encontro do IMB, né? Do Sambódromo. E aí você estava fazendo um ao vivo. Tava fazendo ao vivo, É, E verdade. uma Faz uma live live lá para. da Rádio É, Conexão. isso, isso e mesmo. aí você passou pela vilinha que a gente estava com o pessoal do Poli. Do Poli, né, de São Bernardo. E aí você passou lá e parou, conversou com a gente, foi bem bacana. Foi bacana. E ali foi um momento também de motivação para mim, porque assim, eu falei para vocês, ó, eu tô com uma ideia de montar um podcast dentro de uma Kombi, né? Foi isso mesmo. Não foi? Foi. E aí o Emerson falou assim, pô, que legal ideia, cara, é diferente, vai lá, faz e tal. Foi. Então foi um incentivo para mim também, viu, cara? Obrigado É pela isso, né? esse encontro O nosso nosso lá objetivo é esse aí mesmo, incentivar as pessoas a correr atrás do sonho. Porque ficar parado esperando acontecer no Rola, não né? rola, né? Tem que levantar, sacudir a poeira e ir pra cima. Verdade. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Quem é a Preta e quem é o Emerson? Quem começa? Difícil, né, falar da Primeiro gente, ela, né? o Dia das Mulheres, primeiro Ah, ela, né? Não ah, tem como não ser ela, né? puxa, é verdade, gente. Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março, gente. Que demais. Para você, mulher, parabéns, viu? Obrigado, Emerson, que tenha me lembrou aqui. É. Ô, Emerson, aproveita e já faz um, né? Ele Daquela, já fez, já logo Já hoje cedo, cedo fez? já, já teve café da manhã flores, na café da cama, manhã. com flores. Mas a gente tá aqui, ó. Feliz Ah, Dia das Mulheres. Essa mulher incrível que você é. olha Mudou a só. nossa, não só a minha vida, mas a vida da nossa família. É um fato. Aê! Ó que demais, hein, gente? Pois é, podcast é assim, gente. Várias emoções. Que demais. E aí, quem é a Preta, quem é o Emerson? A Preta é uma filha de um casal que teve duas filhas, Tá. né? Um casal de metalúrgico que com 14 anos também seguiu os passos dos pais e se tornou também metalúrgica. Então, já há alguns anos nessa vida. Mãe do Gabriel e madrasta da Ingrid e da Stephanie. Então, eu tive primeiramente o Gabriel e aí depois com a reviravolta da vida eu É. ganhei mais duas filhas. Ah, que legal, cara. Que bom. E o Emerson? Quem é o Emerson? O Emerson é uma trilha bem parecida com a dela. O meu pai é ferroviário a vida inteira, trabalhando Ah, na é? CPTM até aposentar. Até depois Então, de até aposentar. depois de aposentar, quase 50 anos de empresa, ele finalizou a carreira dele. Uhum. Minha mãe do lar, somos em cinco total, três homens e duas meninas. Meus pais tiveram cinco filhos, Família grande. grande, bem grande. E eu Aqui tô de São Paulo mesmo? São Paulo, Mauá.
Na Ah, cidade de Mauá, Mauá, isso. Mauá. Nasci e cresci lá em Mauá. Vocês moram em E Mauá hoje ou não, não? hoje nós moramos em Santo André. Cidade Santo André. É vizinha, é próximo? do lado, vizinha. Ah, tá. É É próximo, né? vizinha mesmo. E com 14 anos também entrei na metalúrgica, entrei na mesma empresa que ela, nós trabalhamos junto, Vocês se conheceram lá? Nos conhecemos lá, conhecemos lá. nos conhecemos lá, Ah, que legal, cara. sempre na época do Senai, né? Eu entrei com 14 anos no ano de 95, e em 96, em agosto, no meio do ano, ela entrou depois no Senai também. Nesse momento a galera tá fazendo conta, né? Eu entrei com 14, nós também. Ah, Brincadeira. Eu então, já Pra saber entreguei, a eu já idade. entreguei em 1995, caramba, já 14, então. entregou a idade já. Já entregou. Vocês fizeram o Senai, cara. Senai. Que Senai legal. na Mercedes-Benz, ali em São Bernardo, Olha, na uma fábrica excelente de empresa. caminhões. Tô lá até hoje, 30 anos de empresa, Ah, que legal, 30 cara. anos. Parabéns. Estamos nessa lida aí, caminhando Você faz desde o que os. lá na Hoje Mercedes? trabalho Você entrou entre com o 14 Senai com anos. 14 anos. Olha só. O Senai, aí único fiz emprego. Senai, único emprego. Graças a Deus nunca precisei mandar um currículo, nunca fiz um currículo da minha vida. Assim, ó, vou procurar o emprego. Prestei Senai, na época ainda eu prestei Senai para o metrô, para entrar no metrô de São Tá. Paulo, ou na Mercedes. Eu passei nos dois. Aí, meu pai, eu lembro que meu pai falou para mim assim: agora você escolhe, vê o que você achar melhor. Aí, pela praticidade, mais perto, São Bernardo, se fosse metrô, eu tenho que trabalhar no Jabaquara, e ônibus da empresa na porta de casa. Molezinha, Então, né? aí a gente foi, e É, escolhi a Mercedes. escolheu bem, porque senão você não ia conhecer a Preta. Exatamente, Exatamente, foi só para exatamente. isso. Eu também acho. Com certeza foi para isso. E Com certeza foi para isso. o curso que a gente fez foi ajustagem Mecânica. mecânica. Então a gente aprendeu a trabalhar em torno, fresa, CNC, todo esse tipo de É, coisa bem Mas, delicado para uma mas é mulher. isso que eu ia falar. é, Nós estamos É, falando de uma atividade, né? isso. Enfim, hoje, Dia Internacional da Mulher, a força da mulher, mas é uma atividade, assim, mais voltada completamente. ao homem, né? Sim, Sim. a Você minha sofreu, turma, sofreu preconceito lá? Vamos, muito, é? muito. Eu sou a terceira turma de menina. Então, até um ano antes de mim, não existiam meninas no Senai. Não entravam meninas no Senai. Era É, mais Era só a só minha menino? turma meninos. foi a última turma que só tinha homens. Era verdade, A cara, era cada só semestre homens, entra uma cara. turma nova. No próximo semestre, depois de mim, aí começou a entrar meninas também. A minha turma foi o último que só tinha homens. Caramba, cara. E É, aí, depois de 2 anos, né, fazendo o curso, aí a gente então vai para a fábrica, né? E aí tem um contato direto com a montadora, mesmo como ela é. Uhum. é. Então, assim, eu lembro eu fiz um estágio na manutenção, né, de máquinas, da parte de usinagem de eixo, e eu lembro porque era tudo muito novo, ver principalmente meninas jovens, né, no Já meio tinham da poucas produção. mulheres na produção É, na época. no passado teve muito, mas assim, elas sempre estavam na parte ou do refeitório, porque o refeitório Sim. também era, a parte de costura, porque era S- tudo feito lá dentro, tapeçaria, né? Tapeçaria, Trabalhos um pouco mais leves, digamos Isso assim, Isso, né? mesmo, mais femininos, isso. vamos dizer assim. Tá. E aí, então, era muito novo. E eu lembro de estar dentro de uma máquina, né, de solda, e um senhor passar, voltando do almoço, ele falou, olhou para mim, ele falou, se fosse minha filha, estava pilotando fogão. Sério, falou isso, cara? E é Caramba, hein? óbvio que ele não estava sozinho, né, porque eles têm a vontade de, né, de se sentir Sim, mais sim. É, superior, né, e era talvez uma coisa que ele, como profissional, não chegou, e eu já ali nova mulher estando naquela Ah, posição, sim. então talvez isso também. Foi uma ameaça, sei lá, sim. É, alguma coisa, né? e É. aí eu lembro de responder para ele, vai ver que eu tenho mais competência que ela. E aí, a partir dali, as pessoas passaram a me respeitar um pouco mais. Então, até o Gabriel brinca, ele fala assim: Nossa, mamãe, vendo você. Depois passou o tempo e eu cheguei a fazer teste prático com caminhão. Então, eu pegava um caminhão, saía com ele fora da fábrica e testava ele na prática. Caraca, velho. Então, eu fazia tudo quanto era Dá pra Então teste. imaginar uma dirigir. mulher de um Não, metro e 65 de Então, altura. então dirigiu. Ó, gente. Então dirigir uma Kombi hoje, moleza pra você. é, Ou a, não? a atividade, ela me gerou é, uma Lesão na Uma coluna. lesão lesão? na Lesão na coluna. coluna. Porque como eu fazia com o veículo sem carga, então todo A torção do veículo, a vibração do veículo vibração, essa é refletia a na frente, palavra. na cabine,
todo em cima dela. Então aí Caraca. em 22 eu tive uma lesão na coluna irreversível, direto para o centro Cirúrgico. cirúrgico. E aí a partir daí eu fui impossibilitada de trabalhar De com trabalhar caso da então coluna. assim, a Kombi também é um problema, porque a perna esquerda e ela não é Imagino. automática, então, hoje para mim até dirigir a Kombi é Mas É o difícil. mais Emerson tá difícil. aí pra isso, né? Tamo Exatamente. aí, né? Eu cheguei à A gente conclusão que eu faz já esse fiz esforço. muito. Agora eu deixo para ele a parte masculina. Mas tem Exatamente. direção hidráulica a sua Kombi, Não, não? ela é Não, é originalzona, original? original. Você não quis colocar Não uma mexemos elétrica, nem uma elétrica, ela é direção de original, Monza, né? 100% original, não mexemos em nada. O pessoal fala muito isso, né? Direção de Monza, né? Pra Isso, troca pra poder, direção de moto pra ficar mais levinha, né? mas a gente decidiu não mexer. A Ju- gente Justamente por conhecer 30 anos de montadora, a gente sabe que, bem ou mal, aquilo ali foi calculado por uma engenharia na época e foi feito daquela forma visando Tá. a segurança. segurança, eh, tudo que envolve o veículo foi calculado para aquilo. Então a gente chegou num comum acordo que não íamos mexer em nada do que era o original. A A estrutura. estrutura mesmo, Ah, entendi. câmbio, nada, nada, direção, não mexemos em nada. Por Nada. segurança mesmo, a Por gente segurança. chegou nesse consenso, É. porque assim, a partir do momento que você deixa o volante leve, a parte inferior toda, ela É, não foi pensada para isso. Não. Então a gente Então a gente vê decidiu não mexer. as pessoas tendo problema de quebra, né, na união ali, e aí a gente achou então por bem que não iríamos mexer nessa parte. é que a Kombi, por ser um carro, assim, dependendo de uma curva, você perde a É, estabilidade, o volante fica muito leve, muito né? leve. Muito. É Então a gente decidiu perigoso, é perigoso. não mexer, não. Mas Manteve, né? manteve e, para mim, é uma das graças, do prazer da É. Kombi, A A essa. folga A folga do folga, que volante. e o algumas peso. alguns não é folga, outro é férias, de tão grande que já tá, Verdade. mas é, é uma delícia. Para mim é um prazer. E quando que veio a paixão de querer montar uma Kombi, cara? Isso quem vai explicar é a Preta. Ah, é? Essa é Ela, a função a dela. função dela é assim. Esse é com ela. Ai, 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 hein, Preto? A gente como metalúrgico, né, eu vim de uma família que tinha o seguinte pensamento: trabalhar muito para quando começar cedo, trabalhar bastante, juntar dinheiro para aproveitar a aposentadoria. Tá. Então essa Sim, era a lógica, né, dos sim. antigos. E eu vim com esse Com essa bagagem. pensamento. É. Uhum. Então assim, vamos trabalhar muito, começamos muito cedo e comprar alguma coisa no interior. Sempre foi o sonho, né. E aí a gente começou, né, procurar coisa, e nesse meio período muita coisa aconteceu Tá. pessoal, né, fora o profissional. Então que nem começou com a morte da minha mãe, com 64 anos, Jovem. ainda nova, de uma doença que ela mesma provocou, a gente entende isso, que foi por conta do cigarro, né. Então ela os últimos 3 anos de vida dela, ela foi uma pessoa dependente de oxigênio. Ela fumou Então, muito cedo? muito cedo. Ela trabalhou numa empresa que fabricava, não pode falar nome, né? Fabricava cigarro? É. Fabricava cigarro. E ela não aguentava o cheiro, porque era muito forte. E eles davam um maço de cigarro por dia para cada funcionário. Ah, eles davam? Davam. Naquela época, né, há muitos anos Nossa. atrás. E aí, então, ela falou: eu tenho que trabalhar, não posso com ele, vou me juntar a ele. E aí ela começou a fumar. Fumar. Então, Caraca, velho. isso ela não tinha 18 anos, porque naquela época eles começavam Sim, a bem mais trabalhar muito jovem. cedo e É. mesmo nesse É, tipo de bem empresa, mais né. jovem. E aí o vício, ela não conseguiu se desfazer do vício, ela fumou o último cigarro antes de entrar em coma, na porta do Caramba. Na hospital, porta do hospital, antes de entrar em coma. sentada na cadeira de roda. É, e foi muito difícil, assim, todo o processo. Ela ficou em coma e aí ela saiu do coma, depois, eh, quando ela voltou, ela já voltou dependente de oxigênio, então não era tudo que ela podia fazer. Sim. Mas a gente tentou de todo jeito, até meu pai fala, de poder dar Um pouquinho de qualidade de vida pra Isso, um ela, exato. né? conforto. Então a gente sempre levava ela para sair, para viajar, ela sempre gostou de coisa muito simples, então, por exemplo,
descer pra praia, comer um peixinho e voltar num domingo, para ela era suficiente. Suficiente. Ela foi uma pessoa da simplicidade. Minha mãe nunca teve luxo na vida. E Uhum. não é uma coisa que ela procurou, assim, era dela. Sim. Então, e aí, em 2016, 16 ela ela faleceu. faleceu, em outubro de 16, Uhum. ela faleceu. E 8 meses depois, minha irmã teve um AVC, com Caraca, velho. 42 anos, Nossa, super jovem. muito jovem. É. E um ano depois eu tive câncer. Caramba, Preta. O negócio não tava fácil não, hein? Não, quando a gente achava que estava se levantando, vinha outro baque. Então, Cara, receber o diagnóstico, eu tive um melanoma, um câncer de pele, que as pessoas hoje olham e falam assim: ah, mas é só um câncer de pele, não é nada. Não, não é. ah, Infelizmente, não é. É tão sério quanto um câncer de mama sim, ou sim. qualquer outro. Mas as pessoas não enxergam dessa forma, infelizmente. Tanto que quando eu fiz a cirurgia, numa terça-feira, no domingo, eu acordei com a notícia do Roberto Leal. Ele tinha falecido do mesmo tipo de câncer. Porque o câncer de pele ele não Hum, mata, é a metástase dele que mata, Isso. né? E é muito rápido, porque ele é nossa, silencioso. eu imagino aqui você nesse momento recebendo essa notícia, hein, cara? Que aí É fala, putz, eu desesperador. imagino. Porque eu tinha um filho de 12 para 13 anos, então muito pequeno ainda. E o fato de você não ter a sua mãe, porque a gente sempre tem aquela coisa assim, mas se acontecer alguma coisa comigo, tem minha mãe. O Certo. fato de você não ter piorou Sim. muito, né? E eu sempre fui muito ligada aos meus pais, então era um peso mesmo. E aí foi quando eu falei para ele, eu falei, aquela máxima que as pessoas falam, né? Amanhã pertence a Deus. Quando você vive isso, aí você percebe que Na é pele, né? real. Literalmente na pele. Literalmente na É, pele, verdade. literalmente É. na pele. Literalmente na pele. Então eu fui no médico, eu vou contar rapidinho, porque é bom até para as pessoas se olharem. As Sim, pessoas não sim, têm esse costume. A É, gente faz porque o. todo ano o exame ginecológico, mas sim. você não vai todo ano num dermato. É fato. É verdade. Então, assim, eu fui também nessa, porque eu tinha uma pinta e a gente estava na igreja e começou a sangrar. Eu encostei no banco da igreja e ela começou a sangrar. E a gente ia fazer uma Uma viagem, pinta de nascença, tá? era uma pinta de De nascença, Nascença. nascença? de Nascença. nascença. E aí a gente ia para o Peru, né, e ia caminhar muito e a pinta não parava de sangrar, Nossa. não cicatrizava, 2 dias sem cicatrizar. E aí, então, ele falou: "Não, vai ter que ir no médico, não vai ter jeito, como que a gente vai viajar desse jeito?". E aí, a hora que eu cheguei, achei que o médico ia só cauterizar, uma Uma coisa coisa simples, Simples, simples é. tal, e seguir a tudo certo. É. viagem, fazer um E curativo aí, ali. ele falou eu mostrei, falei: "Tô com uma pinta que começou a sangrar", ele: "Tá, deixa eu ver". Aí, abaixei, era no joelho, abaixei a calça, ele: "Tira a calça". Aí eu já fiquei olhando estranho pra ele, mas tudo bem. "Tira a blusa, levanta o cabelo". Falei: "Ih, que Ixi, estranho. estranho". É. Aí ele pegou e falou: "Nossa, minha agenda tá lotada, mas eu vou ter que tirar essa sua pinta". Eu falei: "Não vai cauterizar?". Ele falou: "Não, nós vamos tirar, mandar pra biópsia, eu vou dar ponto". Eu falei: "Ah, então não vai fazer isso agora não, porque eu vou viajar, não dá pra viajar com ponto na perna não". Aí ele falou: "Vai pra onde?". Aí a gente falou, eu falei pra onde eu ia, ele falou assim: "Prefiro você viajar com ponto na perna do que com uma suspeita de câncer". Nossa. Aí eu falei: "O quê?". Ele: "Não, não é. É É. só uma suspeita. Mais uma semana para um câncer é muita coisa. Então eu prefiro tirar agora". E assim eu fui. E foi uma viagem, assim, muito libertadora, porque além da dificuldade de caminhar com pontos Com no pontos. joelho, No Uhum. joelho, é. tinha altitude. E na altitude eu sentia a falta do Do ar. ar. E fazia eu pensar o quanto foi sofrido para a dona Fia viver sem o oxigênio. Então, uma coisa que é tão básica é a gente acordar, abrir os olhos e respirar, sem dificuldade, sem nada. Você não poder fazer isso é terrível. Então, assim, ali eu entendi que quando ela se foi o melhor para ela. Muito sofrido, né? Muito sofrido. Porque a gente é ser humano, então a gente quer ter por perto, Sim. né. E foi melhor para ela. Então, assim, para mim foi um divisor de águas, pra gente, né. Sim, Aquela foi. viagem foi muito, muito incrível. E aí eu voltei, e quando eu voltei com o diagnóstico, eu estava com câncer. E eu lembro de eu dele
mostrar o resultado e ele fazia assim pra mim, calma. E o médico falava, exatamente, calma. Falei, não, mas você tirou, eu não tenho mais câncer. Ele falou, não, Evelyn, Não tá é bem assim, só né? começando. Tá só o começo É do só o processo. É processo. só o começo Ele do falou, você vai processo. ter que fazer mais cirurgias, a gente vai ter que ver até onde ele foi, porque o melanoma, ele não vai pra fora, Vai ele pra vai pra dentro. Ele vai dentro pra dentro. e pega a corrente sanguínea e ele se alastra. Caraca, meu, olha É. E quando sangra, já tá num num Um estágio. estágio estágio muito avançado. avançado, né? E aí eu falei, lembro dele perguntar de qual era o nosso convênio, a gente falar, ele falou, graças a Deus eu posso te mandar, então, fazer o encaminhamento para C Camargo. E para lá eu fui. E quando eu cheguei, o médico falou assim, você é a azarada da vez, você não tinha nem que estar aqui, você não tem idade, né, Pra ter. para ter tom de pele, Então. Nada, região, nada, 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 nada. porque normalmente é É, braço, Sim. rosto. rosto. Ele falou, nada justifica você estar aqui. Falei, mas eu tenho que passar, então, né, tem Tem um um porquê, porquê, né? não Sim. é à toa. É. E ali começou o tratamento. E foram 5 anos, o ano passado, em agosto, eu tive a cura, né, Alta a alta da da remissão. remissão. Então eu fiz várias cirurgias, né, de ampliação, e eu lembro do médico falando assim, que o exame, a conclusão do exame não batia com o que tinha acontecido. Caraca. E aí ele falou, então a gente vai ver na hora que ele fez a revisão da Ele mandou fazer lâmina, uma revisão de lâmina porque para ele ter não Nem ele acreditava, certeza, acreditava. nem nem ele ele. Ele acreditava de falou, o como resultado, estava ele e falou, como foi o Muito bom. quem resultado. fez, ele falou, quem fez eu conheço e eu confio, mas eu não acredito nesse resultado. Mandou Caramba. fazer O revisão. estágio que fala que tá aqui não é para tá, que mostrava que era Sim. um estágio inicial, mas quando sangra não é um estágio Não é inicial. estágio Estágio mais inicial. É. avançado. E aí fez e realmente ele estava localizado. Eu tirei linfonodo do sentinela, então eu tenho, né, tive que fazer cirurgia na virilha, né, como quando a gente tem na mama, faz aqui da axila, como o meu era no joelho. E aí ele falou assim, eu lembro dele falando assim, há 10 anos, não tão longe, você perderia a perna, pelo mesmo câncer. A Caraca. tecnologia eles foram identificando que, dependendo do estágio, dá para só ressecar e fazer ampliação de margem, que eles falam, né? Que é aumentar, tirar uma boa parte. Então, eu tenho meio que um buraquinho no joelho. Eles fizeram muito bem feito. Nossa, de Então, verdade, eu nem reparei. é, É bem é na dobra do bem joelho. na Tem É, uma nem dobra. cicatriz reparei. grande assim e ficam. Mas é, Mas eu volto lá Você sempre faz. sim, todo ano eu Todo tenho ano que você tá indo lá. voltar. todo É. ano. E é um acompanhamento para a vida. Mas aí que tá, é o seguinte. Aonde, Ah, é. Chegou a aonde, É, Kombi. chegou a aonde Kombi. chegou a Kombi É, nesse turbilhão todo, né, que vocês passaram juntos? porque 2019 foi o diagnóstico de câncer. Aí teve todo o procedimento de fazer a cirurgia, tudo. Tá. Aí na hora que tava dando uma estabilizada, 2020, Pandemia. pandemia. Aí pronto, aí bagunçou Aí mais foi ainda que a vida de De todo todo mundo, mundo né? sabe, né? E aí ficou aquele choque. e eu Aí, falei pra ele, eu falei, não dá mais pra esperar a aposentadoria pra gente viver a vida. A gente vai sobreviver até quando? Uau. É, Não dá mais. Foi quando a gente começou de verdade procurar, ir sim. atrás do sonho que até então era comprar um pedaço de terra. E meu pai sempre falava que era duas alegrias, uma quando você compra, outra quando você vende, meu pai fala a É mesma a mesma coisa. né? coisa. E aí a gente pensava, pô, mas Um aí sítio, você, né? aí Isso, você é, vai no fim de semana para limpar, porque ficou a Trabalhar. semana inteira fechado, você vai ter que É, arrumar. é. Aí eu, carpir e Raramente tal. você vai pra curtir, né? Você Não, vai só poder. Não, trabalha. é só trabalho, é só trabalho. O que era um lazer vira um trabalho. vira. Exatamente. E aí, literalmente, num sonho, de um sábado para o domingo, eu sonhei que a gente estava na Europa. Aí a Ó, gente é chique, né? ó, É, sonhar até já. caramba, Não paga sonho, imposto ainda, né? sonhou alto, tá certo. Sonhou. Foi lá pra Europa, meu. É, E a gente estava num ônibus motorhome. Ah, que Nós legal. é. dois, os 3 filhos, meu pai e minha mãe no sonho, minha mãe era viva. Caraca. E a gente entrava no ônibus, fazia refeição, tomava banho, Tudo no motorhome. tudo. Tudo. Aí descia, conhecia a cidade, era perfeito, assim, e é aquele sonho vívido que você acorda e fala: "Onde eu tô?". A hora que eu acordei, eu falei pra ele, eu falei: "Eu já sei o que a gente vai fazer". Ele falou: "O quê?". Eu falei: "Nós vamos fazer um motorhome".
Ele falou: "O quê? A gente nunca acampou na Você vida". imagina a minha cara, na hora que eu do nada abre o Vocês olho. nunca tinham Nunca, acampado? nunca Nunca. acampamos, nunca. Não sabia Você nem nem, que você nem sabe. existia É isso que eu ia te falar. acampar, assim, sair com Não a sabe nem que é família no meio do motorhome. mato, montar barraca, montar estrutura, nada. Não sabia nem que existia esse mundo. A gente sempre viajou bastante, A gente sempre já gostou de viaja viajar. de avião, de carro. Sim, Sempre gostamos muito de viajar. sim. Mas nunca tínhamos visto nada desse meio. Nada, 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 nada até então. Aí você Nada. falou assim, pô, agora a mulher tá maluca. Falou. Aí, Falou? eu falei Você tá exatamente, você doida? tá maluca, você tá doida? Aí eu Da onde falei: você tirou "Não". isso? Aí ela contou o sonho e Sonho e tal. tal. Aí a gente começou a Aí começamos a amadurecer. pesquisar. É, A primeira coisa, Kombi. Eu falei: "Gente, tem gente morando em Kombi. É isso é. mesmo. Como assim? Dá pra Vivendo tudo numa Kombi, por que 3 não metros viajar?". quadrados aqui, como que você... Aí Você vê, a ele: gente tá fazendo. Gente, tá fazendo podcast na Numa "Numa Kombi. Kombi, Kombi". numa Kombi. E aí ele: "Não, mas e os filhos?". Aí eu falei: não cabe os filhos. Não dá pra viajar com os filhos". Aí ele: "Então vamos ver uma coisa maior, É, uma van". A van, assim, ainda assim ia ficar apertado. Um micro-ônibus seria o ideal. Certo. A gente com 3 filhos. Aí a gente começou a fazer as contas, né, custo-benefício. Por a gente trabalhar, né, no meio do motor a Sim. diesel, a gente sabe o quanto que é. a Manutenção. manutenção Exato. como é puxada, né? É, Bem puxada, realmente. Aí a bem gente puxada. falou: "Bom, custo-benefício não dá, volta pra Kombi". É. Aí ele falou assim: "Mas e como que a gente vai fazer com os filhos?". Eu falei: "Eu vou enfiar 5 naquela Kombi que você vai ver, eu vou dar um jeito". Ele falou: "Você é Quantos anos eles maluca". tinham? Mais ou menos? Há 3 anos atrás, o Gabriel tava com 15 15 15. e e as as meninas meninas com 19. é, Entendi. Aí ia ser uma É, uma missão missão bem quase e quase impossível. impossível, é. exatamente isso. E aí foi que a gente começou, de verdade, começar a mudar então a visão. Sair daquilo que a gente tinha teoricamente sonhado a vida inteira, que Tá. no fim a gente percebeu que não era o nosso sonho, era o dos nossos pais, né? Hum, Que tem aí uma a gente só diferença. herdou e começou a correr atrás do que realmente a gente queria. E eu falei, a casa vai ser pequena, mas o quintal, Vai ser enorme. e cada hora a gente vai estar num quintal. E A cada gente, vizinho é, diferente. cada história, mas a gente não imaginava que o meio do campismo era tão acolhedor e tão gostoso. É legal, né? É maravilhoso. Mas e começou. Vamos atrás, foram longos 4 meses Procurando uma procurando a Kombi boa. Kombi. Difícil achar, né, Nossa, a Kombi, né? Muito. muito difícil achar Kombi boa. E aí o pessoal pergunta: "Mas o que que você acha que a gente tem que quando for procurar a Kombi, o que fazer?". A gente tinha um combinado. Então, se passasse no laudo cautelar, a gente pegava. Certo. Porque o que importava pra gente era estrutura. Se a estrutura de uma casa não tá boa, não adianta você construir em cima. Sim, isso é verdade. E fazer Então, um palácio em cima de um terreno que é Verdade. arenoso, não vai dar estabilidade para aquela casa. Verdade. Mesma coisa aqui. Vocês já tinham um cachorrinho? já, Já, Já? já, já. já. E Eles aí? sempre com a gente. São quietinhos, né? São São, não dá trabalho demais. nenhum. Até tá Aqui, aqui, ó. ó, Tem mais, ó, deitado, Olha, deitado aqui, ó. dormindo. caramba, gente, tem um dormindo. Aqui, tem um Olha que aqui, ó, aqui, miudinho, gente. Deixa eu aqui. mudar a câmera aqui. Olha que A miudinho. carinha dele. Oi, Nossa, Tipo, gente, acordei. onde eu estou, meu, deixa eu deixa eu dormindo, dormir. Olha né? que só, quietinhos. E aí a gente procurou, foi em tudo quanto era lugar, e aí achava cada coisa que a pessoa falava: "Não, tá ótimo". Aí você chegava lá, olhava o assoalho, você via o chão, você falava: Podre. Podre, "Podre, tudo totalmente podre". podre. Não, mas aí isso aí é fácil fazer. Eu É, falei, tudo é não, fácil, né? isso aí a É. gente resolve fácil, não sei Mas- o quê. Aí a gente viu um pessoal que hoje está na estrada, o pessoal nas entrelinhas do Horizonte. Eles tinham Legal. acabado de comprar e eles são daqui de São Paulo. E aí a gente perguntou para eles, né, entrou em contato com eles, falou: "Onde vocês compraram?", tal, né, a gente também é daqui da região. E aí eles falaram desse senhor, que ele tinha comprado 5 Kombis para fazer escolar. Realmente ela era escolar, até ela tem alarme de ré por conta disso. E só que na pandemia ele faleceu. Esse senhor faleceu e aí Caramba. eles estavam se desfazendo Os das filhos Kombi. estavam Ah, vendendo as desfazendo das combis. É, É. combis. eles ficaram só com uma que era 12 lugares que eles usavam para passear com a família. Então essa Hum, eles guardaram. Pegaram como até uma herança entendi, do É, uma pai, né? lembrança, Falei, né? uma é. lembrança do pai. Então você vê que a Kombi, além de tudo, ela sempre tem um lado, Bem Emocional, afetivo, é. né? afetivo, tem tudo, né? E aí ele falou, a gente entrou em contato com ele, ele falou: "Não, a Kombi tá boa, tal", mas tinha algumas outras que a gente ia ainda ver.
Aí o Emerson entrou de novo em contato com ele falou: "Meu, vem ver". Ele falou: "Tem certeza?", porque é longe, que era na freguesia do Ó, pra gente é Ah, sim, É, longinho, pra né. bem gente distante. cruza bastante. Aí ele falou: "Não, vem que vocês não vão se arrepender". Aí eu falei: "Ah, já foi em tanto lugar". Nesse meio período, quando a gente chegou nessa parte já estava tudo ok. Um pouquinho antes disso, em casa, conversando, ele olhou pra mim e ele falou: "Ó, isso não é pra mim não". Sério? Até então eu não tinha lesão na coluna, né, eu dirigia caminhão. Aí eu eu falei pra ele: "Como assim?". Ele falou: "Ah, eu acho que eu tenho fobia de lugar fechado, Putz, não vai essa também, rolar". fobia de lugar fechado. Não durmo Caramba. em lugar fechado. Mas e hoje? Você dorme Hoje eu na consigo Kombi? dormir. Hoje eu consigo dormir, No mas começo foi em difícil. primeira noite nós Foi vamos chegar lá, nós maravilhoso. vamos chegar lá. Foi Nossa, cara, que surreal. terrível. Aí ele Quase dormiu falou no mato. Quase, quase, faltou quase. muito pouco. É, Aí ele falou assim pra mim: "Ó, não é pra mim, não dá". Eu falei: "Você tem certeza?". Ele falou: "Tenho, não vai rolar". Eu falei: "Então tá bom. Então olha, é o seguinte, eu vou sozinha". Caraca. Aí ele olhou pra mim, ele falou: "Sério?". Eu falei: "Vou". Eu não Você estava bem focada tava nisso. por conta determinada. de tudo que eu passei. Você não queria deixar pra depois, Não, nada. A eu falei: "Eu não vou mais esperar pra viver, então eu vou sozinha". Aí ele pegou, olhou pra mim, ele falou: "Ela é louca, ela vai. Eu vou junto. não vai Vamos ver o que vai adiantar". dar, porque se eu falar não, ela vai. Se você falar Então, que sim, ela vai do mesmo jeito, então eu então vou, Então, vamos junto, melhor não vamos ir pode, então apoiar. junto. melhor ir junto. Vamos junto, vamos junto. Aí então foi o que a gente fez, continuou, aí foi quando a gente chegou nessa Kombi que estava na freguesia do Ó, e o rapaz não dirigia a Kombi, o rapaz estava vendendo. É. Ele falou assim: "Você consegue tirar da garagem pra mim? Porque eu não Putz, dirijo". e você não tinha, o Emerson não tinha Não, eu dirigido já ainda? tinha Já dirigido tinha? Kombi na fábrica, mas Na fábrica não tinha tinha, bastante. Ah, tinha pra bastante? Tinha. mim, Quando eu tirei carta, aprendi a locomover dirigir numa internamente, dessas. né? Tinha Ah, tá. bastante coisa, É. então tinha umas Kombis lá. Aí então a gente já tinha dirigido Kombi. Mas aí na primeira, e era uma vaga apertada na casa do rapaz, eu falei, Putz, eu vou dar uma Jesus, eu ralada vou no dar uma carro, ralada Imagina. aqui, nem compramos a nem Kombi, pra paguei, dar uma vou ter que... volta. Aí, pô, até que saiu tranquilo, demos a volta com a Kombi. E aí, na que a gente andando com a Kombi no bairro, eu só olhei pra ela e ela falou: É essa, Ah, já sentiu que era o na carro. hora, é essa. Aí nós tínhamos aquele combinado, né, que a gente falou. Nós falamos pro rapaz: Passando no laudo cautelar, essa Kombi é nossa. Ele pode ficar tranquilo, vai passar. Eu conheço todas as Kombis que deram do meu pai, 100% garantida. E dito e feito. Isso Não foi deu no nada. sábado. Na segunda ele levou pra fazer o laudo cautelar, 100% aprovado. Não, teve um Não, ela detalhe, teve não foi nem detalhe de apontamento, foi o uma que observação que uma eles colocam. observação que como o para-brisa dianteiro já tinha sido quebrado, uma Ah, pedra, tá. alguma coisa, a gravação do vídeo não era Não era original. original, trocaram. Então só isso foi Ah, o então, apontamento. Tinha esse apontamento. Eu falei: então, "Nossa, olha". Perfeito, estrutura 100% aprovada. Eu falei, então é essa. Aí nós fomos buscar. E aí começou toda a de trajetória. Todo. verdade o nosso sonho. Pegamos ela no dia 3 de julho de 2021. Vocês que pagaram pra montar? Não, Não? Não. nós montamos na A garagem de primeira casa. montagem de 100% dela foi feita por nós em 4 meses na garagem de casa. Caraca, Na meu. garagem de casa. Na raça. Na Na raça. raça. Como a gente já tinha experiência, né, de montagem, porque eu trabalhei 10 anos em linha de montagem de caminhões, Tá. montando mesmo o caminhão. Então, assim, uma noção básica Você já a tem gente já tem. conhece. Uma noção. Agora, o que eu não tinha noção era elétrica. Para fazer a parte Hum, elétrica, até mesmo porque eu nunca estudei elétrica. Meu Senai foi mecânica. entendi. Então, assim, sempre era muito oposto uma coisa da outra, né? Em época de Senai é rivalidade, vamos dizer assim. Quem faz mecânica e elétrica tem até as Sim, bagunças entre eles de sim. zoeira um com o outro. É. Mas assim, a elétrica nunca foi Seu o forte. meu forte. E aí, na hora que chegou na parte da elétrica, a gente pegou algumas dicas, até deixar aqui Nosso o nosso agradecimento. agradecimento, o pessoal da Casa na Kombi. Casa da A Casa Kombi. na Kombi. Legal. O Caio, Eles, ele deixou na internet um desenho de do todo o esquema esquema elétrico elétrico que ele que fez eles para a Prontinho. Kombi dele, fizeram. ele deixou É, pro que ele montou da dele. Aí eu sentei, eu imprimi aquele Uhum. esquema elétrico e comecei a ver. Peraí, mas eles colocaram isso, mas isso a gente não vai ter na Kombi. Ou eles não colocaram isso, nós queremos. Então eu comecei meio Sim. que Entender e readaptar adaptar. para a nossa necessidade, montei o esquema elétrico novo, compramos os itens, né?
Começamos a comprar tudo, foi chegando as coisas, eu falei, tá chegando a hora de montar esse trem na Kombi. E o coração é um milhão pra Nossa, funcionar, né? aí montamos a garagem. Na hora que foi pra dar o start, eu falei, Que agora, medo de E pegar fogo. pegar pegar fogo. fogo esse Aí você falou negócio assim, ó, aqui. Preta, se afasta mais um pouquinho, por É, favor. que agora é a hora. Agora é a hora. Na hora que eu liguei o disjuntor geral e funcionou tudo, eu falei, Vai, nossa, acendeu tudo. tudo. Graças a Não Deus. deu nada errado. Olha que Nada. legal, cara. Nada que você fala assim, não, aqui tem Passou um no fiozinho, teste. Passou. um fiozinho invertido, alguma coisa. Não, Mas tudo bateu certinho. é bom deixar claro que, assim, uma coisa que a gente sempre... É outro ponto. A gente dorme em cima da elétrica. Então, uma Ah, coisa que a gente falou, sem gambiarra. isso é importante. Sim. E a gente, Então, e tem, Fio de bitola correto para tipo de aparelho. Então não vai, é uma coisa que disjuntor não para dá as para você, não dá para coisas. você economizar. vocês já Não dá pra... pegaram alguns motorhomes, assim, algumas combis, assim, você bateu e falou, Já. já? Que você Ah, tem já. até medo, Você né? tem Você medo fala, de entrar, imagina dormir. É Aí você vê algumas perigoso. coisas que você fala assim, meu, Tem gente que é desapegada, né? A gente, como... Acho que também pelo nosso serviço, a gente tem que cuidar, né? Porque Zelar, né? sei lá. e a gente tem filho, então assim, a viagem ela tem que ser prazerosa a ponto da gente voltar Uhum. e continuar a Sim, vida, sim, né? senão Então, não faz sentido, Não né? faz Só sentido. perrengue, perrengue, Se passar perrengue, aí pra né? passar perrengue, só perrengue, acontece, lógico. Sim, Perrengue acontece. Você indo na padaria, você pode tropeçar e cair, machucar. sim. Acontece as coisas no dia a dia, mas você sair já premeditando que tá previsto só acontecer perrengue? Não, né? Vocês já Não não. dá. tiveram algum perrengue, assim, que vocês falam assim, caramba, A gente já teve que algum voltar do meio da imprevisto, estrada. Uma viagem a gente teve que voltar porque deu problema na Kombi, que quebrou uma falha homocinética, mecânica? a homocinética dele. Ah, tá. Aí só. Até hoje Foi só foi o só que isso, é. só. Acho que a questão é saber fazer a manutenção, né? É. Sim, a preventiva, A né? A preventiva, preventiva né? é o X da questão. Porque não, tem galera que monta, vai usando, É, mas chega uma hora tem que dar uma sim, parada, olhar, tem né? que fazer uma revisão. Tem que fazer uma revisão. E das viagens que a gente acompanha vocês assim, da, das viagens que vocês já fizeram, os lugares, qual que foi o mais especial, assim? Vocês falam assim, meu, aqui, que top, cara. Eu acho que a expedição. É, eu acho que a expedição que a gente fez na virada do ano até Marataízes, do Espírito Santo. Foi legal? Foi legal porque, assim, foi uma coisa que a gente planejou ficar 14 dias vivendo na estrada. Ah, que legal. Nós moramos, né, assim, Foi uma ia experiência realmente. subindo, até chegar em Marataízes, a gente foi parando em algumas cidades, Tá. conhecendo, fizemos um roteiro inicial. Então a gente saiu, parou em Arraial do Cabo, Ah, que legal, cara. ficamos 2 dias em Arraial do Isso. Cabo, aí subimos até Marataízes, 5 dias em Marataízes, virada do ano de 23 para 24. Olha que legal a experiência, É, hein? virada do ano. Passamos Só a vocês virada do dois? ano lá. Só Só. vocês dois? E os Na cachorros? Kombi, E os só nós dois. cachorrinhos? Foi um casal, uns primos junto, o primo dela junto com a gente, mas foram de trailer e de barraca. Mas na Kombi, era só nós. E E os você que tem cachorros. medo de lugar fechado, como foi esses 14 dias aí? Não, esses 14 Não, aí dias Já já tinha, tava. já tinha Não, hospedado? já tinha sido Ah, superado já. O problema foi quando foi a primeira viagem. aí não deu ruim. Foi. A foi, primeira eu fui Você viagem. fez super... algum tratamento, alguma terapia ou Não. não? Fez A terapia. No terapia lombo. foi. Brincadeira. Terapia Foi. foi. Vai na raça e vai tentando, vai E fazendo. vamos Foi. aos É, poucos. porque até hoje eu não consigo fazer ressonância magnética. Eu não entro num tubo daquele. Lugar Caramba. fechado. Num quarto, se eu for pra dormir, não tiver uma luzinha que eu consiga focar e olhar, a claustrofobia é muito Já forte, eu não consigo. trava. A primeira noite na Kombi, saímos, tudo, chegamos a Foi sair à tarde romântico até. demais. Ela preparou um negócio tudo romântico, uma Olha Fiz alimentação. só, um Fez um quê? vinhozinho. Eu fiz Foi um vinho, foi um vinho. vinho, Ah, Não, rolou um vinho? fizemos um vinho, ravioli, ravioli, não sei tudo o chique. quê, tudo Mas era umas maravilhoso. 10 horas da noite, É, comer um ravioli para depois deitar, massa. Eu acho que foi a desculpa pra você não dormir. Nossa, mas foi muito, Eu foi acho que foi a muito. desculpa pra você não dormir. Mas foi o clima, ela preparou o clima, foi certinho. Azedou tudo depois. Nossa, na hora que deitamos. deitamos na Kombi, que eu olhei aqui o teto bem aqui em cima, Aí você fala, putz, eu falei pra ela, não vai dar. Aí sentou. Aí tenta mais um pouco, e não sei o quê. E a luz E a acesa. luz acesa. caraca. Aí, não vai dar. Daqui a pouco eu vou ficar um pouquinho lá fora. Falei, então tá É, bom. eu saí, dei uma volta E É. pra pegar um você, pouco de a Eu ar. preto de boa, eu tava dormindo já. Já depois do tá, vinho, O vinho, então, é, eu falei, eu vou
Capotou. Deitei, capotei, acordei 4 horas da manhã, esse homem sentado no No banco da banco da, no frente, banco da frente, Caraca, assim, velho. ó. suando frio. Dava aquela, que é a fobia, pra quem Sim, tem, dá que é uma sensação que tem alguém te enforcando. enforcando, É né, uma cara? sensação muito ruim, uma sensação muito ruim. Só quem tem Sabe, né? consegue entender o que eu tô falando, porque não é fácil. Aí ele estava muito cansado, eu falei pra ele: "Só deita aqui um pouco, você já tá cansado, são Nossa, não 4 horas dormiu, da não dormiu manhã, nada, Nada, nada". cara. nada, nada. Falei: "Deita aqui um pouco, eu vou ficar acordado, eu fico aqui do seu lado". Aí ele veio, deitou, aí conseguiu dormir, Foi. mas acordou já desesperado. Aí eu Caramba. falei: Não, "Agora foi lascou". complicado. Falei: "Agora a gente fez um investimento Não, Vou ter e, que e". vender a e assim Kombi. que deitou, ela já falou: Não, tudo bem, fique em paz, a gente vende a Kombi, a gente desfaz. Eu falei: Amor, calma, é a primeira É noite. a primeira, É você a não tá sua. entendendo. Calma, a gente vai conseguir, a gente vai Ah, conseguir. que Aí, legal, cara. graças a Ainda Deus, bem que você foi. superou, né? Não, foi dia após dia e tal. Mas até Hoje, hoje a cortina tem que estar aberta. Ah, você não dorme com a eu durmo desse cortina lado de cá, fechada. deixo a cortininha um pouquinho aberta pra mim. Antes de eu desmaiar mesmo no sono, eu tenho que olhar pra alguma coisa lá fora. Entendi. Aí, se não tem nada lá fora pra olhar, eu deixo a luz do piso da Kombi acesa, porque Outra dá uma coisa que ajudou claridade. foi o teto, O O teto teto, ajudou? o que aí o teto. teto aberto também Ajudou. dá Dá a uma Você amplitude já um pouco sensação. tinha o maior, teto né? aberto ou vocês fizeram Não, Não, já depois? fizemos fizemos depois. depois da minha Depois cirurgia, da cirurgia da coluna dela. Ah, pra porque você não aí ficar tão, Isso, não ficar tão torta, tudo torto e foi, tal. foi nessa aí hora que foi não, feito. eu falei, não, E não ficou bom tinha, o teto ali, Nossa, viu? ficou é muito uma bom. Kombi antes, outra Kombi depois. Muda É, completamente. É muito bom. Não, o carro de vocês está super equipado, bem linda, 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 né? A gente acompanha a viagem de vocês assim, em família, né? Aham, E a gente vê assim a Kombi bem equipada, bem cuidada, né, cara? Acho que isso que faz diferença, né? Pra ter uma boa viagem, um sim, conforto e sim. tal, né? Porque se não comprar e não fazer as manutenções e fazer personalizar da forma que Isso, vocês querem, né? A é, Kombi tá da forma que vocês querem, sim, né? exatamente. essa é uma outra coisa que a gente fala pro pessoal. Ah, eu começo por onde? Eu coloco o quê? A gente costuma dar a seguinte dica: cai na estrada. Pega a Kombi, joga um Uhum, colchão e cai na estrada e vê a sua necessidade. Porque a nossa necessidade, a gente montou toda a Kombi, depois com a passagem, né? A nossa Kombi tinha aquela certo. passagem aqui, que o pessoal fala por segurança, não sei o que, a gente fez. Exatamente como a maioria do pessoal faz. Não deu certo. Pra gente não foi Não útil, foi útil. porque a gente não pretende, né, dormir em rua. A gente acha que o país não permite isso. Certo. Então a É, gente não tem os nossos planos, sempre que possível, em camping ou em posto de gasolina. posto Posto de de gasolina. gasolina. Então, assim, você sempre vai ter né, uma segurança, vamos dizer Sim, assim. sim, E quando a gente está no camping, o pessoal fala assim: não, mas para sair, você está dormindo, tem que sair de uma vez. A gente está sempre com as coisas pro lado de fora. Então a gente vai ter que sim, Desmontar, fechar tudo sim. fechar para tudo. poder sair. Então a passagem para a gente não foi Não faz. viável. Pode ser que para outros casais sim, Sim, né? E para aí a alguns gente casais. teve que mudar o móvel, cortar, porque aí o tamanho era Sim. diferente, e mudar na posição que hoje ela é. Então, Hum, assim, primeiro sai, que nem as pessoas gostam do armário na lateral. Pra gente, a gente prefere a cama mais espaçosa. sim, Sim. Pra gente faz mais diferença. Então, a gente se adaptou de uma forma que a gente leve as roupas, e outra, a gente não mora na Kombi. Então, depois, para tirar tudo, ficou mais fácil pra gente, da forma que hoje a entendi. gente tem, a Mais gente já prático, né? pega e Muito leva mais a roupa prático. pra cima. Então, pra gente, o que tá na Kombi hoje é da Kombi. Então, Entendi. Ah, você não ficou. fica nesse Não, tira e Não, não. coloca. É só Que roupa isso para dá uma lavar, só. canseira, né, É. cara? Só as roupas. Desce roupas limpas pra gente fazer aquela viagem, depois sai, sobe elas para casa para lavar, mas utensílios, tudo travesseiro, roupa de É uma cama. tudo é casa da cama, é da é Kombi. da Kombi. É da Kombi. A casa montada ali, você não Isso. precisa. Não precisa Exato, ficar subindo e descendo. Ah, esqueci uma panela hoje. Não. Entendi. Vai ter as panelas, pratos, tudo que é da dela. Kombi. Porque senão não compensa, é igual você falou, dá um trabalho danado. Pra você É, fazer então. toda essa logística. Ah, não. A gente acaba cansando mais. É, porque até você desmontar, coloca tudo Ah, e não. tal. Tem Então, tudo hoje lá. é Hoje muito tem tudo lá. prático, né. E aí, quando a gente começou, a gente falou assim: "E agora, onde a gente enfia os filhos, né?", que era um É, então. problema. E aí a gente colocou o toldo e começou a pesquisar, 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 e eu vi a sala anexo. Eu falei:
eu vou colocar os filhos ali. Ele falou, não vai dar certo. Uhum. Aí entrei em contato com a empresa falou assim, ó, é pro todo, é para um carro, eu não sei se vai funcionar. Eu falei, mas eu vou fazer esse investimento e vamos ver no É que para dá. mais um carro 4x4, né? Para uma esses Jeep que faz essa barraca especificamente no começo, eles planejaram para isso. Aham. Aí compramos e colocamos. E aí? Deu Parece certinho. que foi Até feito para Kombi, não pro Ah, é? Então já ela fica a tem dica, então. quatro lados, quatro portas. 4 portas, né? E a porta que fica encostada na Kombi bate certinho Com a com a porta da entrada da Kombi. Kombi. Caraca, Coincide meu. certinho, certinho, certinho E mesmo. o tamanho que a gente comprou cabia os 3 colchões das Dormindo dentro crianças, né? da. E ainda dava a passagem lateral, tinha o porta-pote, ficava tudo ali. Então, Caraca, a então princípio, resolveu o problema. resolveu o Resolveu o problema. problema. Acampamos acho que por um ano e pouco dessa forma. Exatamente. Até Então já faz um tempo que vocês estão na estrada, assim, 3 anos acampando. e 3 meses. 4 meses. 3 anos e quatro É, meses. bastante tempo, É. né? E aí até a gente pode falar, não tem problema, é a Blue Camping, né? Aham. A barraca da Blue Camping, a sala anexo, e até nem eles sabiam que ia dar tão certo, né? Então, se vocês entrarem no site, vai a foto De da vender sala a sala anexo é a é a foto da foto da Kombi. Kombi. Ah, é? É, é a Ah, vou dona entrar Fia que lá. tá lá. É a dona Fia que tá lá. Agora, diz o seguinte, Dona Fia, da onde que veio esse nome Dona Fia, cara? Agora eu fiquei Dona curioso. Fia. Kombi tem nome, normalmente tem nome de mulher, É, né? Normalmente Kombi tem nome. Kombi, Fusca, esses carros Sim. mais antigos é. É uma tem nome, é tradição, né? uma O pessoal tradição. colocar É, nomes, colocar o né? nome no É, carro, né? nomes, é. E a gente pensou diversas coisas, Uhum. diversas coisas. E aí um dia conversando, ele falou assim, Dona Fia. Aí eu olhei, eu falei, exatamente, é o nome, o apelido, né, da minha mãe. Ah, E além de ser uma homenagem a ela, tá. remete ao que ela gostava, a Da simplicidade. simplicidade. O bate-papo gostoso, O fazer né? amizades, conhecer Então, ci- cidades, paisagens novas, aqueles horizontes, sentar, tomar um cafezinho preto, vendo aquela. Uma Que é o que coisa mais você vive, é o leve, que né? você vive no camping hoje, né? Sim, Você sim. tá ali para isso, ter contato com a natureza. E ela sempre, a Preta sempre falava que ela gostava de sentar no sofá, sentir o arzinho gelado vir pela janela, pegar um copinho de café preto e uma bolachinha, um Já pacote tá de tudo bolacha na certo. mão. ela Para ela era falava, tudo que ela gostava. Então a simplicidade dessa vida também foi uma homenagem é. para ela. E os meus pais, quando casaram, primeiro carro que eles tiveram foi uma Kombi. E foi Ah, azul. agora entendi da cor. Exatamente, é. Então, tudo tem O Um porquê, porquê, né? porquê. exatamente, um porquê. E o meu pai, que é o Tuca, né, o marido da Dona Fia, ele ajudou a gente na montagem. Então ele ia para lá, para casa e ficava ajudando a gente. E ele falava para ele, né? Ele falava: "Vocês são loucos". Ele falava: "Eu não, é sua filha. É coisa da sua É coisa filha". da sua filha, eu só tô aqui que senão ela ia sozinha. Não Senão, separava, né? senão era sozinha, certeza que ela ia sozinha. É, porque ela já Então, falou, se você não, É, eu vou, né? já dado já, ou te mata, ou você vai, vai. ou Ah, então vai. ele deu uma forcinha, Ele o seu ajudou. pai. Que É. legal. Alguns E dias ele aí, tava lá com a gente. depois ele começou a acampar com a gente. Ele também já foi algumas vezes Ai, que acampar com a legal. gente. E aí ele Ele também se gostou? apaixonou Se pelo apaixonou? Ele gostou de acampar com Ainda vocês? muito. mais se o camping tiver lugar pra pescar, Ah, ele Ele gosta de pescar? adora pescar. Deixa o dia inteiro lá. Só eu falo pra ele assim, é só você ir lá com a sua varinha pra você pescar, eu só levo cerveja pra você. Tá tudo Pronto. certo. Ele passa o dia. Esquece ele lá. Ele É adora. uma terapia É, é também, uma né? ele terapia. adora. Né? A pesca, né? É, ele... Para quem gosta, né? A gente que eu não não tem curto muito, eu muita não tenho paciência. paciência pra Pra pesca, pescar não. não. Não, É não tenho, melhor não. já comprar lá e E já você vê, ficar. o meu pai gosta de pesca, meus 2 irmãos gostam de pesca, E você e eu não. E não. ele, E Você eu só não. gosta de comer, né? Só. Um Só um peixe peixinho, pescar. aí um peixinho bem. Pescar não é Aí com vai. Não, você. pescar não é comigo, não. Eu não tenho paciência pra isso, não. Caramba. Gente, que papo, hein? Olha, eu tô pensando aqui, os momentos difíceis que vocês passaram, né? Que não foi fáceis. Momento de dúvidas, de incertezas, momento de testar a fé, muito. né? Várias. Momento de. Porque assim, não está no nosso controle e aí a gente tem que confiar.
E que bom que vocês estão aqui hoje, contando essa história. É sinal que deu tudo certo, né? Deu certo o teu sonho, tem um porquê do teu sonho, né? De acordar e ele achar, pô, que mulher doida, maluca, vai querer comprar montar um motorhome, não sabe nem o que que é isso, Não. né? E, e eu fiquei, assim, e aprender com todo esse processo, porque veio a pandemia, veio essa situação sua, e aprender com esse processo e viver, igual você falou, do que sobreviver, é muito diferente, Muito. né? E quando a gente fala viver, não é viver com luxo, é você estar verdadeiramente presente naquele momento, de você poder, de repente, andar descalço numa grama, de poder respirar, igual você falou, né? Isso. São as coisas básicas que a Né? gente De não dá. sentir o ar entrando no pulmão. Eu acho que todo esse aprendizado que vocês passaram, com certeza vocês estão também transmitindo para as outras pessoas, da forma de levar a vida, né? Que não é só entrar numa empresa, que é uma excelente empresa, enfim, Somos gratos por Sim, isso. sim, graças. Não tem como não ser. mas que a vida não é só aquilo, é Não. muito além disso, né? Sim. Ah, vou me aposentar e agora? Não, preciso viver agora, o presente, né? Porque daqui pra frente a gente não sabe, né? Que legal, cara. Nós somos cristãos, né? Tá, E uma coisa que a gente aprendeu com tudo isso, mudar a perspectiva. Nunca perguntar por quê. Ah, por que que eu tô vivendo isso? Por quê? Por quê? Não. Pra quê? Qual o propósito de tudo isso que a gente está vivendo? Tem sempre um propósito. Tem sempre alguma missão naquilo que você está passando. Sempre tem. concordo. Sempre. Não é à toa. Não. Caramba. Pois é, gente. Esse é o nosso podcast, um podcast mais centrado, uma conversa muito mais centrada, né? Eu acho que com cada casal, com cada pessoa que entra no Conexão Comicast, é uma conexão e com cada um a gente tem uma energia, um caminhar diferente, É. né? Às vezes Sim. a gente traça um trajeto para ir uma viagem com a Kombi, e às vezes a gente tem que mudar o caminho. E cada podcast é justamente isso, é um aprendizado. E aqui, para mim, eu sempre quando estou desse lado, eu estou no lado de aluno, quero aprender. E hoje eu estou aprendendo o seguinte: viver a vida mais leve e viver o hoje, não Uhum. esperar para amanhã. Então, se hoje, você que está me vendo aí, você está aguardando aquela taça, aquele talher com um momento especial, o momento é agora, não é daqui 5 anos, Exato. né? Então, aquela roupa, enfim, aquele passeio, vai e faz. Está com vontade de comer tal coisa especial? Vai lá e coma, porque a gente nunca sabe do dia de amanhã. Então, É. assim, esse podcast ficou claro para mim que tem que viver o hoje, né? Os nossos momentos especiais hoje têm sido num prato de plástico, porque Olha não pode só. quebrar É, por causa não. da Kombi. E a comida é deliciosa, fica É deliciosa, né? muito bom. Então É não muito é bom. a gente faz o momento. Não Boa. tem um momento especial. Você pode estar dentro de um hospital e ser aquele momento muito especial na vida de alguém. Faz a diferença, né? Sim. Uou! Gente, é o seguinte, Preta e Emerson, imagine que a mensagem de vocês agora vai chegar para milhares de pessoas. Nos hospitais, nos campos, nas estradas. Que mensagem, Preta, você gostaria de transmitir? Viva em busca do seu propósito. Ah, boa, Sem propósito, vai ser só uma passagem, cara, sem significado. isso aí. Uau. E aí, Emerson, sua mensagem para o nosso Conexão com o Bicast de hoje? Eu, faz uns dias atrás eu soltei uma frase, eu não lembro exatamente onde eu estava. Acho que foi na fábrica com os amigos e eu falei essa frase e os colegas olhou assim pra mim e falou: "Caramba, Você leu no livro.
Aí eu falei pra ele assim, eu acabei de ver na mente, eu falei, é muito simples. A vida é muito curta. Curta. Ah, Só isso. curta, É muito curta. 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 Já tá dizendo tudo, né? Exatamente. Então, é curtir, que nem você falou agora há pouco, hoje. O que Deus preparou para mim viver hoje? Qual o meu propósito de hoje? É hoje. Vamos viver ele com louvor, com mérito, vamos fazer o que eu tiver fazer de melhor, vamos fazer hoje. Amanhã é um outro capítulo. É uma outra página do livro que você vai começar desde o comecinho de novo. E assim vai. Então, é muito curta. Curta. Só curta. É, gente, tô falando, o negócio aqui é filosófico, é profundo o negócio, viu, meu? Vieram preparados. Ai, ai. Aonde que a galera consegue achar e encontrar vocês? Nas redes sociais. No No Instagram, Instagram, nós temos arroba nosso Instagram, que é @combidonafia. Tá? Isso. Estamos agora planejando eh, entrar mais fundo no YouTube também. Estamos Ah, já preparando alguma coisinha aí já para. que legal. Temos no nosso canal, mas não temos vídeos ainda Uhum, preparados, tudo, então a gente está preparando, mas em breve também no YouTube. E a nossa ideia do YouTube não é ter aquela, não é para monetizar, uhum. então é para contar história só. Então assim, não vai ter aquela coisa de, ah, não, toda quarta-feira eu tenho que pôr um vídeo. Não, É, não é tudo é isso. uma Tem que ser uma obrigação, né? obrigação, Isso, né? uma Não. Uma coisa obrigação, mais leve, né? Além de dividir com as pessoas um pouquinho do que a gente vive, né, do que a gente encontrou no campismo, no mundo do campismo, Uhum. é guardar as nossas histórias. É verdade, deixar É uma registrado. Deixar o forma registro lá. É, de deixar o registro do Que que a fica gente eterno isso, ali, é. fica né? eterno. Perfeito. Porque até foto, né? Hoje a gente não revela mais. Verdade. Hoje a gente tem aquele mundo de fotos e, na verdade, a gente não. É. Se tornar um banco de dados praticamente da nossa timeline ali para poder ficar. Sim, sim, sim. Até porque os filhos, os netos, né? Isso, Exatamente. exatamente. Vão Lá os É. poder netos, ó, acessar quem lá. O foi o vovô e a vovó na Kombi? Vamos dar uma olhadinha na que história é uma deles. Kombi, É, né? O vamos ver que como é que eles uma Kombi? É. viviam. É, porque nossos filhos Já. já se encantam com o que é uma Kombi. Imagine nossos netos. Então, Então, assim, é deixar ali um pouco É. Para nossa contar a história. história. É. legal. É isso aí, gente. Ó, esse foi um podcast para você que precisou dar uma chacoalhada aí na vida, né? Para você que estava na dúvida se vai ou não vai, vai. Lógico, com planejamento, com o pé no chão, Isso, sempre. né? Mesmo que você tenha um sonho, realize esse sonho, mas com o pé no chão. Realiza ele. Compartilhe esse conteúdo no Spotify. Você pode compartilhar via WhatsApp para os seus amigos, o grupo do trabalho seu, você pode compartilhar. No canal do YouTube, você pode registrar lá, pode também balançar o sininho, se inscreva lá com a gente para você receber cada vez mais vários episódios que vão rolando aqui no Conexão Combicast. Desejo a você muita saúde, que você se realize os seus sonhos e, como diz a Preta, que você encontre o seu propósito e, como diz o Emerson, que a vida curta. Então, curta. Um abraço para você. Fica com Deus, hein? Até mais. Tchau, tchau, gente.